Olá, eu sou o Rodrigo do Reportei e nesse vídeo a gente vai mostrar o que dá para fazer em relatórios de anúncios do Reportei. Uma coisa que pouca gente sabe e quem sabe nem sempre usa direito é que dentro do Reportei você consegue gerar nas contas de anúncios dois tipos de relatório diferentes. Isso é bem interessante e consegue te ajudar a dar um passo além na análise que você vai fazer. Então, vem comigo aqui que a gente vai dar uma olhada nessa diferença. Eu já estou aqui na página de gerar um novo relatório e aqui eu tenho 4 integrações disponíveis: Facebook Ads, Google Ads, Facebook e Instagram. E você pode perceber que todas elas estão selecionadas aqui e logo aqui embaixo a gente tem essa outra bloco, né, de escolher os detalhes. Se eu selecionar, eu nem sei se essa palavra existe, né? Mas se eu tirar aqui a seleção do Facebook Ads e do Google Ads, você pode perceber que esse bloco desaparece. Por quê? Porque quando você vai gerar um relatório de Facebook normal, de Instagram, você não precisa escolher nenhum detalhe. A estrutura de relatório vai ser sempre a mesma. Mas quando a gente adiciona um relatório de anúncios, a gente já tem mais essa outra opção. E o que a gente consegue fazer, né, quando a gente coloca aqui para escolher esses detalhes? Você vai perceber que está aqui aparecendo toda a conta, né? Então tem aqui a conta de Facebook Ads que eu selecionei para gerar um relatório e aqui a conta de Google Ads que eu também selecionei para gerar um relatório. Quando a gente clica em selecionar as campanhas, aqui eu cliquei na de Facebook Ads, a gente tem duas opções: gerar o relatório da conta toda, que é o que já está acontecendo aqui, e selecionar quais campanhas eu quero analisar. Vamos fazer isso aqui no Google Ads porque a gente vai conseguir mostrar a diferença bem uma da outra para a gente gerar um relatório. Então vamos aqui, quero selecionar no Google Ads as campanhas que eu quero analisar. E aí eu vou selecionar aqui a pesquisa de Instagram, a pesquisa institucional, uma de busca, uma sobre Facebook e uma sobre dashboard. Então quando eu vir aqui no final e clicar em salvar, eu tenho agora que a minha campanha, as 5 campanhas que eu selecionei de Google Ads vai ser o que vai ter mais prioridade na hora de analisar essa conta aqui de Google Ads. Então beleza, o Facebook Ads está com a conta toda e o Google Ads está com 5 campanhas selecionadas. Então vamos gerar esse relatório para a gente ver qual que vai ser a diferença e o que a gente pode fazer para analisar cada uma dessas redes. Beleza, o relatório já está ficando gerado aqui, terminando de carregar cada uma das métricas. A gente tem aqui o relatório de Instagram, que já é algo normal, né, que a gente já está acostumado a entender. O do Facebook também, e o do Google Ads e do Facebook Ads logo aqui embaixo. Você já consegue perceber que no Google Ads a gente tem esse grande bloco campanhas aqui e ele tem alguns bloquinhos dentro dele. Por exemplo, esse pesquisa Instagram, pesquisa institucional, Search Internacional Latam, pesquisa Facebook. Então você percebe que a gente tem esse bloco, né, que ele está até com uma borda, quando eu passo o mouse em cima, separa um do outro. O Facebook Ads aqui demorou um pouco para gerar, cliquei para tentar novamente e ele já vai prosseguir. Mas beleza, qual que é a diferença, né? Quando eu estou aqui no Google Ads, por exemplo, e eu vou arrastar uma métrica, por exemplo, número de cliques. Opa, peraí que o Facebook carregou aqui. Vamos descer para o Google Ads mais uma vez. Beleza, quando eu tenho aqui esse bloco campanhas e aqui pesquisa Instagram, acontece uma peculiaridade que faz sentido a gente olhar aqui. Quando eu pego essa métrica, número de cliques, e coloco ela aqui do lado de fora, percebe que ela está fora do bloco de campanhas, né? Fora dessa borda que aparece quando eu passo o mouse. Eu estou vendo o clique da minha conta toda. Ou seja, durante o período de análise, nessa conta de Google Ads eu tive 54.937 cliques. Quando eu venho aqui para o bloco de campanhas e olho aqui para pesquisa Instagram, ou seja, para campanha pesquisa Instagram, eu tive 6.446 cliques aqui dentro. Ou seja, na minha conta toda foi 54.000, mas dentro dessa campanha foi 6.400. Aqui na outra campanha, 2.600. Percebe que eu consigo ter liberdade para entender como que cada campanha se comporta de um jeito, como cada campanha se comporta e como a minha conta toda, caso eu queira, se comporta. E qual que é a coisa interessante disso daqui? Se eu estou fazendo uma campanha de Black Friday, por exemplo, eu vou querer ver algumas métricas diferentes do que uma análise recorrente de como está o dia a dia do meu anúncio. Então eu consigo colocar aqui, por exemplo, quanto eu investi na conta toda, quanto de resultado eu tive, qual que está meu CPA, como que está os meus canais, meus cliques, as palavras-chave gerais que estão me gerando resultado.
mas quando eu olho para a campanha, eu vou entender o que aquela campanha está me trazendo de resultado, qual que é a diferença que aquilo ali está fazendo no meu negócio. E basta arrastar para dentro desse bloco aqui que você vai ter a informação dessa campanha. Quando a gente vem aqui para o Facebook Ads, por exemplo, você percebe que eu gerei nele um relatório de conta toda, né? Então todas as métricas que vieram aqui, por padrão, já são dessa conta toda. Todas as métricas já estão trazendo valores, né, que representam todo o grupo de campanhas que eu fiz dentro dessa conta. Ou seja, ele agregou tudo que foi feito dentro dessa conta de anúncios e eu consigo visualizar aqui. Beleza, até os anúncios aqui, né, os que são destaque, eu estou vendo qual é o melhor anúncio da minha conta inteira, ou seja, de tudo que eu fiz dentro dessa conta de anúncios ao longo do período de análise desse relatório, esse foi o melhor vídeo, esse aqui foi o meu segundo melhor criativo, etc. Só que você pode perceber que mesmo quando eu gero um relatório de conta toda, eu tenho esse bloco campanhas aqui embaixo e eu consigo adicionar algumas coisas aqui. E essa é a parte interessante. Eu consigo gerar um relatório da conta toda e ter uma análise de como aquilo está funcionando, ou seja, de como que a minha conta, de tudo que eu estou fazendo está dando certo ou está dando errado. Eu consigo gerar um relatório de campanhas e aprofundar em cada uma dessas campanhas e eu consigo fazer um meio termo dessas duas coisas, que é gerar um relatório de conta toda e adicionar algumas campanhas que me interessam, ou gerar um relatório com várias campanhas e adicionar umas métricas na conta toda que me interessam. Então você consegue ter uma visão das duas coisas ao mesmo tempo também. Vamos adicionar aqui então algumas campanhas para vocês verem o que eu estou falando. Vou adicionar aqui duas campanhas dentro desse bloco aqui, beleza? Conversão, sign-up, gestão de tráfego, a outra aqui embaixo, tráfego, retrospectiva, reportei. Ou seja, tudo que está fora desse grande bloco de campanhas aqui foi conta toda. Mas aqui embaixo eu tenho conversão de sign-up de gestor de tráfego e aqui embaixo eu tenho tráfego da retrospectiva, reportei. E aí você pode ver que os números são diferentes. Nessa campanha de retrospectiva, reportei, a gente investiu R$200. Nessa campanha aqui de conversão de gestão de tráfego, a gente investiu 1.200. Mas aqui em cima, né, fora daquele bloco de campanhas, quando a gente olhar a conta toda, tá 35 mil. Ou seja, eu consigo aprofundar dentro de uma campanha aqui. Vamos supor, se eu quiser adicionar aqui os anúncios de destaque, né? Vou abaixar aqui para chegar nessa campanha. Eu quero saber quais são os melhores anúncios dessa campanha de gestão de tráfego. É só arrastar essa tabela para cá, dentro desse bloco e perfeito. Agora eu sei quais dos meus criativos estão funcionando melhor, né? Consigo saber quais deles estão funcionando bem. Se eu quiser saber quais conjuntos de anúncios estão funcionando dentro dessa campanha, só jogar aqui a tabela de conjunto de anúncios. Nesse caso aqui a gente só tem um conjunto de anúncios e dá para ver então como que ele está se comportando. Isso é bem interessante para você aprofundar numa campanha muito importante e também ter um contexto do que está acontecendo em toda a sua conta. Agora, uma coisa ainda mais legal é que esse bloco de campanhas está disponível aqui na barra lateral para você adicionar quantos você quiser. Então você pode ter um bloco desse de campanhas para mostrar só as campanhas de Black Friday, um bloco desse de campanhas para mostrar só as campanhas de conversão, só as campanhas de topo de funil, e você consegue organizar seu relatório muito bem assim, aprofundando no que é necessário e ainda tendo todo o contexto da sua conta inteira, né, para saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui deixa eu adicionar, por exemplo, uma campanha de tráfego aqui. Acabei adicionando a mesma, né? Deixa eu adicionar a calculadora de Freela aqui embaixo. Beleza, deixa eu adicionar a calculadora de Freela. Perfeito. Eu poderia chamar então esse bloco de campanhas de tráfego e o outro que está lá embaixo como campanhas de conversão. E aí eu vou ter uma noção e blocos diferentes bem organizados de como que isso está funcionando aqui dentro. Uma outra coisa que também é muito interessante é que esses blocos de campanhas também tem um bloco de resumo, né? Que é o resumo das campanhas, que eu posso colocar ele aqui dentro, arrastar uma métrica para cá. Então, por exemplo, valor investido, e quando eu coloco ele, coloquei do lado de fora, quando eu coloco ele dentro do resumo de campanhas, por exemplo, eu vou conseguir ver quanto eu investi nas campanhas que estão dentro desse bloco. Presta atenção que isso é importante. Eu adicionei aqui, olha, dentro desse bloco de campanhas, um resumo que me falou que eu investi nesse bloco de campanhas R$487. Vamos conferir isso daqui. A campanha retrospectiva reportei, foi 200. Eu adicionei aqui embaixo mais uma campanha, calculadora de Freela, 287 e 85. Então 200 mais 287 e 85 daria 487 e 85, bateu aqui.
Percebe o poder desse bloco de resumo de campanhas? Eu consigo ter um bloco de campanhas gigante sobre Black Friday, por exemplo, colocar todas as minhas campanhas de Black Friday ali dentro, adicionar um bloco de resumo e saber quanto que eu investi na Black Friday somando todas as campanhas. Quantas pessoas eu impactei somando todas as campanhas? Quantas conversões eu tive somando todas as campanhas de Black Friday? Você consegue utilizar esse resumo aqui e é só ir arrastando as métricas aqui para dentro. Outra coisa interessante, dessas duas campanhas que eu adicionei aqui, quais tiveram os melhores anúncios? Arrasto a métrica de anúncios para o resumo de campanhas e ela vai me ordenar dessas campanhas quais anúncios estão performando melhor e eu posso escolher aqui como eu quero ordenar essas performances, né? Pode ser por custo, por clique, por alcance, por conversão, etc. Então, esse conhecimento, né, de usar os blocos de campanhas, entender que você pode colocar quantas campanhas quiser ali dentro, entender que você tem um bloco de resumo, tanto no Facebook Ads quanto no LinkedIn Ads, para poder entender de uma forma mais aprofundada o que está acontecendo com aquela conjunto de campanhas, é um conhecimento que eleva a sua capacidade de análise dentro do Reportei bastante. Você vai conseguir dar um passo além e entender como que está funcionando suas campanhas de Facebook Ads, de Google Ads e todas as redes de anúncios que a gente tem integradas dentro do Reportei. No mais era isso, eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor como utilizar essas funcionalidades do Reportei para ir além, né, para conseguir aproveitar mais da ferramenta. Mas se você tiver ainda alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudar, tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!